Boa noite, querido irmão, querida irmã. Te dou as boas-vindas neste momento sagrado do anoitecer que Deus nos concedeu. Hoje, quero te acompanhar em uma oração vespertina muito especial. Uma oração que tem o poder de transformar as ansiedades do dia em verdadeira paz. Quantas vezes nos deitamos carregando o peso das preocupações, com a mente repleta de pensamentos que roubam nosso descanso? Mas esta noite será diferente. Esta noite, vamos aprender a entregar suas preocupações a Deus antes de dormir, experimentando a liberdade que vem quando colocamos tudo em suas mãos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, somos convidados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que promessa maravilhosa! Se hoje seu coração está pesado com os desafios financeiros, conflitos familiares, incertezas profissionais ou qualquer carga que pareça impossível de suportar, esta oração antes de dormir é para você. Escreva nos comentários: entrego tudo a Deus, para que juntos formemos uma corrente de fé e libertação. Te convido a ficar comigo até o final desta oração da noite, porque hoje você aprenderá a terminar o dia com Deus de uma forma que trará renovação profunda à sua alma. Prepare-se para sentir a paz que excede todo entendimento, envolvendo seu coração, permitindo que você durma tranquilo sob a proteção do Pai Celestial, que nunca dorme. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado por tempo limitado. Oremos. Senhor, nesta noite nos colocamos diante de Ti com corações cansados, mas cheios de esperança. Reconhecemos que carregamos muitas coisas que não nos pertencem, pesos que nunca foram destinados a nós. Queremos fazer desta oração vespertina um momento de libertação genuína, onde possamos entregar suas preocupações a Deus sem reservas nem medo. Pai, ensina-nos o que significa realmente soltar, confiar, descansar. Tantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, como se a responsabilidade de manter o mundo girando estivesse sobre nossos ombros frágeis. Mas Tu nos convidas a um caminho diferente, um caminho de entrega, onde reconhecemos nossa limitação e abraçamos Tua suficiência. Que esta oração antes de dormir seja o começo de uma nova forma de viver, onde aprendemos a confiar mais e nos preocupar menos. Senhor, recebe agora cada ansiedade que trazemos, cada pensamento que perturba nosso descanso, cada medo que nos paralisa. Queremos terminar o dia com Deus, sabendo que deixamos nas Tuas mãos tudo o que não podemos controlar. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações financeiras que tanto nos afligem. As contas que se acumulam, os recursos que parecem insuficientes, as dívidas que pesam sobre nossos ombros. Senhor, Tu conheces cada necessidade material que temos, cada número que nos tira o sono, cada compromisso financeiro que enfrentamos. Nesta oração da noite, colocamos nas Tuas mãos nossas finanças, confiando que Tu és o provedor que nunca falha. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Tu prometes suprir todas as nossas necessidades segundo Tuas riquezas em glória. Que esta promessa seja mais real para nós do que os números da nossa conta bancária. Livra-nos da ansiedade que vem quando olhamos apenas para o que falta e ensina-nos a ver Tua provisão em cada detalhe. Que possamos dormir esta noite, sabendo que o Deus que alimenta os pássaros do céu cuidará também de nós. Abre portas de provisão que nem imaginamos, traz oportunidades inesperadas, multiplica os nossos recursos.
que ao entregar suas preocupações a Deus, experimentemos a paz financeira que vem da fé. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas ao nosso trabalho, os desafios profissionais que enfrentamos diariamente, os conflitos com colegas e superiores, as pressões por resultados que parecem impossíveis de alcançar. Pai, Tu conheces cada situação difícil no ambiente de trabalho, cada injustiça que sofremos, cada momento em que nos sentimos desvalorizados ou sobrecarregados. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossa carreira, nossos projetos, nossas responsabilidades profissionais. Para aqueles que estão desempregados esta noite, Senhor, traz esperança renovada e abre portas que nenhum homem pode fechar. Que esta oração antes de dormir seja a ponte entre a escassez e a abundância, entre o desânimo e a nova oportunidade. Dá-nos sabedoria para lidar com os desafios do trabalho, paciência para suportar as dificuldades e discernimento para reconhecer quando é tempo de mudar. Que possamos trabalhar com excelência, mas sem ansiedade, sabendo que nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos em Ti. Protege-nos do esgotamento, do estresse e de tudo que rouba nossa saúde por causa do trabalho. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas à saúde, os diagnósticos que recebemos e que tiram nosso sono, as dores crônicas que nos acompanham, os tratamentos que parecem não ter fim. Senhor, Tu és o médico dos médicos, o curador que nunca falha. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos nossos corpos cansados, nossas enfermidades físicas e emocionais. Toca com Teu poder de cura cada pessoa que luta contra doenças neste momento, que enfrenta cirurgias, que aguarda resultados de exames, que ao terminar o dia com Deus, possamos descansar na certeza de que Tu és maior do que qualquer doença. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, Te revelaste como o Senhor que nos sara, que esta verdade penetre profundamente em nossos corações esta noite. Restaura a saúde dos que sofrem, alivia a dor dos que choram, dá forças aos que estão fracos. Que possamos dormir tranquilos, confiando que Tua mão está sobre nós, trazendo cura e restauração. Livra-nos da ansiedade relacionada à saúde e enche-nos com Tua paz, que traz bem-estar completo ao corpo, mente e espírito. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas à nossa família, os conflitos que nos machucam, as distâncias emocionais que cresceram com o tempo, os desentendimentos que parecem não ter solução. Pai, Tu conheces cada ferida familiar que carregamos, cada palavra áspera que foi dita, cada mágoa que se acumulou ao longo dos anos. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossos relacionamentos familiares, pedindo restauração, onde há divisão, perdão, onde há ressentimento, amor, onde há frieza. Que esta oração, antes de dormir, traga cura aos laços familiares quebrados. Senhor, cuida dos nossos filhos nesta noite, protege-os de todo mal, guia seus passos, guarda seus corações. Para os pais que se preocupam com os filhos que se afastaram, traz esperança e promessa de reencontro. Que possamos soltar o controle sobre aqueles que amamos e confiar que Tu cuidas deles melhor do que nós jamais poderíamos. Restaura casamentos em crise, reconecta pais e filhos distantes, traz harmonia aos lares divididos. Que ao entregar suas preocupações a Deus, nossas famílias sejam transformadas pelo Teu amor restaurador. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações relacionadas ao futuro, as incertezas que nos assombram, os planos que fizemos e que parecem impossíveis de realizar, os sonhos que parecem tão distantes. Senhor, o futuro está nas Tuas mãos e nós não precisamos ter todas as respostas esta noite. Nesta oração da noite, entregamos a Ti nosso amanhã,
confiando que tu já preparaste o caminho. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, tu declaras que tens planos para nós, planos de prosperidade e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Que esta promessa acalme nossos corações ansiosos neste momento. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, sem nos consumir com preocupações sobre o que ainda não aconteceu. Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que o mesmo Deus que cuidou de nós hoje, cuidará de nós amanhã. Livra-nos da ansiedade sobre decisões futuras, escolhas que precisaremos fazer, mudanças que virão. Dá-nos paz para dormir esta noite, sabendo que quando acordarmos amanhã, tu estarás lá, guiando cada passo do nosso caminho. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas aos nossos relacionamentos. As amizades que se desgastaram, os conflitos não resolvidos, as pessoas que nos magoaram e que ainda ocupam nossos pensamentos. Pai, Tu conheces cada ferida relacional que carregamos, cada decepção que experimentamos com pessoas em quem confiávamos. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossos relacionamentos, pedindo cura para as amizades perdidas e sabedoria para cultivar relacionamentos saudáveis. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos machucaram, mesmo quando eles nunca pediram desculpas. Que esta oração, antes de dormir, nos liberte do peso do ressentimento e da mágoa. Senhor, traz pessoas certas para a nossa vida e afasta aquelas que só nos causam dor. Dá-nos discernimento para reconhecer relacionamentos tóxicos e coragem para estabelecer limites saudáveis. Que possamos amar as pessoas sem nos perder nelas, investir em relacionamentos sem nos anular. Restaura a capacidade de confiar novamente em quem foi ferido pela traição. Que ao entregar suas preocupações a Deus, nossos relacionamentos sejam purificados e renovados pelo Teu amor transformador. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos nossos erros e fracassos, as decisões erradas que tomamos e que ainda nos assombram, os arrependimentos que carregamos, a culpa que não nos deixa descansar. Senhor, Tu conheces cada erro que cometemos, cada falha que nos envergonha, cada vez que decepcionamos a nós mesmos e aos outros. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos nosso passado, pedindo perdão e libertação. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, Tu prometes que se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que esta verdade nos liberte da prisão da culpa esta noite. Ajuda-nos a aceitar Teu perdão e a perdoar a nós mesmos. Que possamos terminar o dia com Deus, deixando no passado aquilo que já foi perdoado e esquecido por Ti. Livra-nos da condenação que vem do inimigo de nossas almas, que quer nos manter presos em ciclos de vergonha e remorso. Que possamos dormir esta noite sabendo que somos amados apesar de nossos erros, e que cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar com um coração limpo e renovado pela Tua graça. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas às nossas emoções, a ansiedade que nos sufoca, a depressão que nos paralisa, o medo que nos domina. Pai, Tu conheces cada batalha emocional que travamos em silêncio, cada luta interna que ninguém vê, cada noite que passamos acordados, lutando contra nossos próprios pensamentos. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossa saúde mental e emocional. Que esta oração, antes de dormir, traga alívio imediato às nossas almas cansadas. Senhor, toca com Teu poder aqueles que lutam contra transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que sintam Tua presença real e consoladora neste momento. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, Tu prometes estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os de espírito abatido.
que esta promessa seja cumprida nesta noite na vida de cada pessoa que nos assiste. Acalma nossas mentes agitadas, traz paz aos nossos corações perturbados, restaura nossa estabilidade emocional. Que ao entregar suas preocupações a Deus, experimentemos a libertação que vem quando paramos de lutar sozinhos e permitimos que Tu carregues nossos fardos emocionais. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos nossos sonhos e propósitos, os talentos que sentimos que estão sendo desperdiçados, os chamados que parecem impossíveis de cumprir, as visões que parecem tão distantes da nossa realidade atual. Senhor, Tu nos criaste com propósito e plantaste sonhos em nossos corações. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos nossos anseios mais profundos, confiando que Tu cumprirás aquilo que começaste em nós. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Tu nos asseguras que quem começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que esta verdade nos encha de esperança esta noite. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando parece que nossos sonhos estão demorando demais para se realizar. Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que Tu preparas o caminho para o cumprimento de cada promessa que nos fizeste. Não permitas que desistamos dos nossos sonhos por causa dos obstáculos ou das vozes que dizem que é impossível. Renova nossa visão, fortalece nossa determinação e abre portas que nenhum homem pode fechar. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas à nossa fé, as dúvidas que nos assaltam, os momentos em que questionamos se Tu realmente estás no controle, as temporadas de aridez espiritual onde parece que Tu estás distante. Pai, Tu conheces cada luta de fé que enfrentamos, cada vez que choramos perguntando por que certas coisas acontecem, cada momento em que nos sentimos abandonados. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossa vida espiritual, pedindo que fortaleças nossa fé, mesmo em meio às tempestades. Que esta oração, antes de dormir, restaure nossa confiança em Ti. Senhor, ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos, a confiar mesmo quando não entendemos, a louvar mesmo quando tudo parece estar contra nós. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é definida como a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que possamos viver esta realidade a partir desta noite. Livra-nos da incredulidade que rouba nossa paz e nos mantém presos ao que é visível. Que ao entregar suas preocupações a Deus, nossa fé seja renovada e fortalecida, permitindo-nos descansar na certeza absoluta de que Tu és bom, Tu és fiel e Tu nunca nos deixarás nem nos desampararás. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos nossos entes queridos que estão longe, os filhos que saíram de casa e que não sabemos como estão, os familiares que se mudaram para longe, os amigos que perdemos contato. Senhor, Tu conheces cada pessoa que amamos e que neste momento não está ao nosso alcance. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos cada um deles, confiando que Tu cuidas deles onde quer que estejam. Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que o mesmo Deus que nos protege também protege aqueles que amamos. Senhor, cuida dos nossos filhos que estão longe, guarda-os de todo mal, dirige seus passos, ilumina seus caminhos, protege nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas que ocupam um lugar especial em nossos corações. Traz de volta aqueles que se afastaram, reconecta relacionamentos quebrados, restaura comunicações interrompidas. Que esta oração vespertina seja um abraço espiritual que alcança cada pessoa que amamos. Não importa a distância física que nos separa, que ao entregar suas preocupações a Deus,
Encontremos paz, sabendo que tuas mãos alcançam onde as nossas não podem chegar. Senhor, entregamos a Ti as preocupações com o nosso lar, as contas de luz, água, aluguel que vencem e que não sabemos como pagaremos, as reformas necessárias que não temos recursos para fazer, os eletrodomésticos que quebram no momento mais difícil. Pai, Tu conheces cada necessidade material do nosso lar, cada detalhe que precisa de atenção, cada situação que nos tira o sono. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossa casa, confiando que Tu proverás tudo o que precisamos. Que esta oração antes de dormir traga a certeza de que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Senhor, que nosso lar seja um lugar de paz, onde Tua presença habita e onde cada pessoa se sente segura e amada. Protege nossa casa de invasões, acidentes, incêndios e de todo tipo de mal que possa nos atingir. Que as paredes do nosso lar sejam guardadas pelos Teus anjos. Que ao terminar o dia com Deus, possamos deitar nossas cabeças sabendo que nosso lar está sob Tua proteção divina e que nada nos faltará porque Tu cuidas de cada detalhe da nossa vida. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações relacionadas à educação dos nossos filhos, as dificuldades de aprendizado que enfrentam, os desafios na escola, as pressões dos colegas e da sociedade. Senhor, Tu conheces cada luta que nossos filhos enfrentam no ambiente educacional, cada bullying que sofrem, cada insegurança que carregam. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos a educação e formação dos nossos filhos. Dá-lhes inteligência para aprender, sabedoria para discernir o certo do errado e coragem para resistir às pressões negativas. Que esta oração vespertina cubra nossos filhos com proteção em cada sala de aula, em cada intervalo, em cada atividade escolar. Senhor, levanta professores que sejam instrumentos de transformação positiva na vida deles. Protege-os de amizades que possam levá-los por caminhos errados e traz para suas vidas pessoas que os influenciem para o bem. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possamos descansar, confiando que Tu cuidas dos nossos filhos melhor do que nós mesmos poderíamos cuidar. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas ao nosso envelhecimento e as limitações que vêm com a idade, os pais idosos que precisam de cuidados especiais, as doenças relacionadas à idade, o medo de se tornar um fardo para os filhos. Pai, Tu conheces cada preocupação relacionada ao envelhecimento que carregamos, cada insegurança sobre o futuro, cada medo de perder nossa autonomia e dignidade. Nesta oração, antes de dormir, colocamos em Tuas mãos nossos anos futuros, confiando que Tu estarás conosco em cada fase da vida. Em Isaías, capítulo 46, versículo 4, Tu prometes que mesmo até a velhice Tu serás o mesmo, e ainda até as cãs Tu nos carregarás. Que esta promessa traga paz aos nossos corações esta noite. Senhor, dá forças aos cuidadores de idosos, paciência aos que lidam com doenças degenerativas e amor abundante a todos que servem aos mais velhos. Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que cada fase da vida tem propósito e que Tu nos honrarás até o fim dos nossos dias. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos vícios e dependências, as lutas contra o álcool, as drogas, o vício em pornografia, os jogos de azar, as compulsões alimentares. Senhor, Tu conheces cada batalha silenciosa que travamos contra comportamentos que nos escravizam, cada promessa quebrada de parar, cada recaída que nos enche de vergonha. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos nossas compulsões e dependências, clamando por libertação verdadeira. Que esta oração vespertina seja o início de uma nova vida de liberdade para aqueles que estão presos em vícios. Em João capítulo 8, versículo 36,
Tu declaras que a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Que esta verdade se manifeste nesta noite na vida de cada pessoa que luta contra algum tipo de vício. Quebra as correntes da dependência, restaura a força de vontade, renova a mente daqueles que estão lutando. Que ao entregar suas preocupações a Deus, experimentemos o poder transformador que vem do alto, capacitando-nos a vencer o que parecia impossível de superar. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas à nossa reputação e imagem, as fofocas que circulam sobre nós, as acusações falsas que enfrentamos, a preocupação excessiva com o que os outros pensam. Pai, Tu conheces cada julgamento injusto que sofremos, cada palavra dita pelas nossas costas, cada vez que fomos mal interpretados. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossa reputação, confiando que Tu és nosso defensor. Que esta oração antes de dormir nos liberte da necessidade de aprovar constantemente quem somos para os outros. Senhor, ajuda-nos a viver de forma que nossa consciência esteja limpa diante de Ti, sem nos preocuparmos excessivamente com opiniões humanas. Em Provérbios capítulo 22, versículo 1, está escrito que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mas também sabemos que nossa identidade está em Ti, não no que dizem sobre nós. Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que Tu conheces a verdade sobre quem realmente somos, e isso é suficiente. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos nossos talentos não desenvolvidos e as oportunidades perdidas. As habilidades que sentimos que não exploramos plenamente, as portas que se fecharam, os momentos que deixamos passar. Senhor, Tu conheces cada arrependimento que carregamos sobre escolhas que fizemos ou deixamos de fazer, cada issues que nos assombra. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos nosso passado, presente e futuro, confiando que Tu podes redimir até mesmo as oportunidades perdidas. Que esta oração vespertina nos liberte da armadilha do arrependimento improdutivo. Senhor, ajuda-nos a confiar que ainda há tempo, que nunca é tarde para recomeçar, que Tu podes fazer coisas novas em nossas vidas. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, Tu declaras que fazes uma coisa nova e agora está saindo à luz. Que possamos crer nesta promessa esta noite, que ao entregar suas preocupações a Deus, recebamos nova visão, novas oportunidades e a coragem de aproveitar cada porta que Tu abrires daqui para frente. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas às nossas inseguranças e baixa autoestima. A sensação constante de não ser bom o suficiente, a comparação com os outros, o medo de ser rejeitado. Pai, Tu conheces cada ferida interna que alimenta nossa insegurança, cada palavra negativa que ouvimos na infância e que ainda ecoa em nossa mente, cada experiência de rejeição que moldou negativamente nossa autoimagem. Nesta oração antes de dormir, colocamos em Tuas mãos nossa identidade, pedindo que nos reveles quem realmente somos aos Teus olhos. Que esta oração da noite restaure nossa autoestima, baseando-a não em padrões humanos, mas na verdade do quanto somos valiosos para Ti. Em Salmos, capítulo 139, versículos 13 e 14, Tu declaras que nos formaste no ventre e que somos formidáveis e maravilhosamente criados. Que esta verdade penetre profundamente em nossos corações esta noite. Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que somos amados, aceitos e valorizados exatamente como somos. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos conflitos legais e judiciais que enfrentamos. Os processos que se arrastam, as injustiças no sistema legal, as lutas por direitos que parecem nunca terminar. Senhor, Tu conheces cada batalha judicial que travamos,
cada documento que precisamos reunir, cada audiência que nos enche de ansiedade. Nesta oração vespertina, colocamos em tuas mãos nossas questões legais, confiando que tu és o juiz supremo que faz justiça aos oprimidos. Que esta oração vespertina traga paz em meio aos processos jurídicos. Senhor, levanta advogados competentes que lutem pelos nossos direitos. Dá sabedoria aos juízes que decidirão nossas causas. E faz com que a verdade prevaleça sobre a mentira. Em Salmos, capítulo 37, versículo 6, tu prometes que farás sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso direito como o sol do meio-dia. Que esta promessa se cumpra nesta noite em cada situação legal que enfrentamos. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possamos descansar, confiando que tu pelejas por nós. Senhor, entregamos a ti as preocupações relacionadas às mudanças que estamos enfrentando ou que estão por vir. A mudança de cidade, a troca de emprego, o fim de um ciclo e o início de outro. Pai, tu conheces como as mudanças nos tiram da zona de conforto e nos enchem de insegurança, mesmo quando sabemos que são necessárias. Nesta oração da noite, colocamos em tuas mãos cada transição que estamos vivendo, confiando que tu vais conosco aonde quer que formos. Que esta oração, antes de dormir, nos dê coragem para abraçar as mudanças que tu permites ou promoves em nossa vida. Senhor, ajuda-nos a confiar que toda mudança tem um propósito, que tu usas as transições para nos moldar e nos levar a lugares melhores. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, tu nos lembras que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto tudo ao nosso redor muda, tu permaneces constante. Que esta verdade seja nossa âncora esta noite. Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que não importa o que mude, tu continuarás sendo nosso refúgio e fortaleza. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos nossos pecados secretos. Aquelas áreas da nossa vida que mantemos escondidas, os pensamentos que nos envergonham, os comportamentos que sabemos que Te desagradam, mas que lutamos para abandonar. Senhor, Tu conheces até mesmo aquilo que escondemos dos outros e de nós mesmos, cada batalha interna que travamos no silêncio, cada vez que falhamos e nos sentimos indignos do Teu amor. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos até mesmo o que não temos coragem de confessar em voz alta. Que esta oração da noite seja um momento de transparência total diante de Ti. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, tu prometes que se andarmos na luz, como tu estás na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que esta noite marquemos um novo começo, onde trazemos à luz aquilo que estava oculto nas trevas. Que ao entregar suas preocupações a Deus, incluindo nossas falhas secretas, experimentemos o perdão total e a libertação que vem quando paramos de fingir e nos rendemos completamente. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas ao tempo que parece passar tão rápido. A sensação de que a vida está escapando por entre nossos dedos, o medo de chegar ao fim sem ter vivido plenamente, a angústia de ver os filhos crescendo tão depressa. Pai, Tu conheces cada preocupação relacionada à passagem do tempo, cada momento em que olhamos para trás e nos perguntamos onde foram parar os anos. Nesta oração, antes de dormir, colocamos em Tuas mãos nosso tempo, pedindo que nos ensines a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, como está escrito em Salmos capítulo 90, versículo 12. Que esta oração da noite nos ajude a viver mais intensamente cada dia que nos dás, valorizando os momentos simples e não adiando a felicidade para um futuro que pode não chegar. Senhor, ajuda-nos a estar presentes, a aproveitar as pessoas que amamos enquanto estão conosco, a dizer as palavras importantes antes que seja tarde.
Que possamos terminar o dia com Deus, descansando na certeza de que cada dia vivido em Tua presença é um dia bem vivido, independentemente das realizações externas. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas às nossas decisões difíceis que precisam ser tomadas. As escolhas que afetarão não só nossa vida, mas a vida de muitas pessoas. Os caminhos que se dividem diante de nós sem clareza de qual seguir. Senhor, Tu conheces cada decisão que nos tira o sono, cada dilema que enfrentamos, cada momento em que não sabemos se viramos à direita ou à esquerda. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossas decisões, pedindo que nos guies com Tua sabedoria infinita. Que esta oração antes de dormir traga clareza mental e paz no coração, enquanto buscamos Tua direção. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Tu nos orientas a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconhecendo-Te em todos os nossos caminhos, e Tu endireitarás as nossas veredas. Que esta promessa se cumpra nesta noite. Senhor, fecha as portas que não devemos atravessar e abre aquelas que preparaste para nós. Que ao terminar o dia com Deus, possamos dormir em paz, confiando que quando acordarmos, Tu terás começado a revelar o caminho que devemos seguir. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas às pessoas tóxicas que fazem parte da nossa vida. Os relacionamentos que nos drenam emocionalmente, as pessoas manipuladoras que não conseguimos afastar, os ambientes nocivos dos quais não conseguimos sair. Pai, Tu conheces cada pessoa que nos causa dor de forma constante, cada relacionamento abusivo que vivemos, cada situação em que nos sentimos presos sem saída. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos nossos relacionamentos problemáticos, pedindo sabedoria para lidar com eles e coragem para estabelecer limites saudáveis quando necessário. Que esta oração vespertina nos dê discernimento para reconhecer padrões prejudiciais e força para romper ciclos destrutivos. Senhor, ajuda-nos a amar as pessoas sem permitir que nos machuquem repetidamente, a ter compaixão sem nos tornarmos vítimas da manipulação alheia. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1, Tu nos alertas sobre não andar segundo o conselho dos ímpios, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Que possamos entregar suas preocupações a Deus e receber sabedoria para escolher melhor as companhias que mantemos e os ambientes onde investimos. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações relacionadas aos traumas do passado que ainda nos afetam, os abusos que sofremos, as violências que marcaram nossa história, as feridas emocionais que nunca cicatrizaram completamente. Senhor, Tu conheces cada noite que acordamos com pesadelos, cada gatilho que nos transporta de volta para momentos dolorosos, cada cicatriz invisível que carregamos. Nesta oração, antes de dormir, colocamos em Tuas mãos nosso passado traumático, pedindo cura profunda e libertação. Que esta oração da noite seja bálsamo para as feridas que ninguém vê, mas que Tu conheces perfeitamente. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, Tu declaras que foste ungido para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos que estão presos. Que esta liberdade se manifeste nesta noite na vida de cada pessoa que carrega traumas não resolvidos. Senhor, quebra as correntes do passado que ainda nos aprisionam. Restaura o que foi roubado pela dor e permite que possamos terminar o dia com Deus, descansando em paz pela primeira vez em muito tempo, livres do peso de memórias que nos assombravam. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas à nossa vida espiritual, a frieza que sentimos em nosso relacionamento contigo, a falta de disciplina para orar e ler a Bíblia, o distanciamento que cresceu entre nós e Ti.
Pai, Tu conheces cada promessa que fizemos e não cumprimos, cada propósito de buscar-Te, mas que durou apenas alguns dias, cada vez que escolhemos outras coisas ao invés de buscar Tua presença. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossa vida de oração e devoção, pedindo que acendas novamente o fogo que um dia ardeu em nós. Que esta oração antes de dormir marque um novo começo em nossa intimidade contigo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Tu repreendeste a igreja de Éfeso por ter deixado o primeiro amor. Senhor, não permitas que isso aconteça conosco. Renova nossa paixão por Ti, aviva nossa fé, restaura o desejo de buscar Tua face. Que possamos terminar o dia com Deus, não apenas como um ritual, mas como uma necessidade genuína da nossa alma, que reconhece que sem Ti nada podemos fazer. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas às injustiças sociais que testemunhamos. A pobreza extrema, a fome, as desigualdades, o sofrimento dos mais vulneráveis. Senhor, Tu conheces cada situação de injustiça que nos revolta, cada notícia de violência que nos entristece, cada vez que nos sentimos impotentes diante de tanto sofrimento no mundo. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos as vítimas da injustiça, os oprimidos, os famintos, os sem-teto, os refugiados. Que esta oração vespertina seja intercessão poderosa por aqueles que não têm voz. Senhor, levanta pessoas comprometidas com a justiça social, líderes íntegros que se importam com os pobres, sistemas que protejam os vulneráveis. Em Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9, Tu nos convocas a abrir a boca a favor do mudo e defender os direitos de todos os desamparados. Que possamos ser instrumentos de mudança, não apenas intercessores distantes. Que ao entregar suas preocupações a Deus, recebamos também o chamado para ser parte da resposta às nossas próprias orações. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas aos nossos medos mais profundos. O medo da morte, da doença terminal, de perder as pessoas que amamos. O medo do futuro incerto, da solidão, do fracasso. Pai, Tu conheces cada medo que nos paralisa, cada pensamento catastrófico que invade nossa mente durante a noite, cada "e se" que rouba nossa paz. Nesta oração, antes de dormir, colocamos em Tuas mãos todos os nossos medos, declarando que o perfeito amor lança fora o medo, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 18. Que esta oração da noite nos liberte da tirania do medo que nos impede de viver plenamente. Senhor, em Salmos capítulo 23, versículo 4, Davi declara que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás conosco. Que esta confiança seja nossa também. Que possamos terminar o dia com Deus, repousando na certeza de que não importa o que aconteça, Tu estarás conosco. E isso é suficiente para vencer qualquer medo que tente nos dominar. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações relacionadas ao nosso testemunho cristão. O medo de não representar bem a Tua causa, a preocupação de que nossas falhas façam outros tropeçarem, a luta para viver de forma coerente com aquilo que dizemos crer. Senhor, Tu conheces cada momento em que falhamos em ser luz do mundo, cada vez que nossas atitudes contradisseram nossas palavras, cada situação em que perdemos a oportunidade de testemunhar sobre Ti. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nosso testemunho, pedindo que nos capacites a viver de forma que outros vejam Cristo em nós. Que esta oração, antes de dormir, renove nosso compromisso de ser embaixadores dignos do Teu reino. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Tu nos ensinas a deixar nossa luz brilhar diante dos homens para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Senhor,
Purifica nossas motivações, santifica nossos atos, use nossas vidas para atrair outros a Ti. Que ao terminar o dia com Deus, possamos avaliar se nosso dia trouxe honra ao Teu nome. E onde falhamos, que recebamos graça para recomeçar amanhã com renovado zelo. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas às nossas expectativas não realizadas. Os sonhos que não se cumpriram da forma como imaginávamos, os planos que deram errado, as orações que parecem não ter sido respondidas. Pai, Tu conheces cada decepção que carregamos, cada promessa que pensávamos ter ouvido de Ti, mas que não se concretizou, cada momento em que questionamos se realmente entendemos Tua vontade. Nesta oração da noite, colocamos em Tuas mãos nossas expectativas frustradas, pedindo que nos ajudes a confiar em Teu plano, mesmo quando ele é diferente do nosso. Que esta oração vespertina cure a desilusão que vem quando a vida não acontece como esperávamos. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, está escrito que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ajuda-nos a render nossos planos aos Teus propósitos. Que possamos entregar suas preocupações a Deus, incluindo a preocupação de que talvez tenhamos perdido o melhor que tinhas para nós, confiando que Teus planos são sempre melhores que os nossos. Pai amado, trazemos a Ti as preocupações relacionadas às perdas que sofremos, a morte de pessoas queridas que deixou um vazio imenso, os relacionamentos que acabaram, os empregos que perdemos, as oportunidades que se foram. Senhor, Tu conheces cada luto que carregamos, cada ausência que dói, cada mudança que nos despedaçou. Nesta oração, antes de dormir, colocamos em Tuas mãos nossa dor pela perda, pedindo consolo e esperança. Que esta oração da noite seja bálsamo para os corações enlutados. Em Salmos, capítulo 34, versículo 18, Tu prometes estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os de espírito abatido. Que sintamos Tua proximidade nesta noite de forma real e tangível. Senhor, não pedimos que tires a saudade, mas que nos des força para continuar apesar dela. Que possamos terminar o dia com Deus, encontrando conforto na promessa de que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Até que esse dia chegue, sustenta-nos com Tua graça suficiente. Senhor, entregamos a Ti as preocupações relacionadas à nossa produtividade e desempenho. A pressão constante por resultados, a sensação de que nunca fazemos o suficiente, o cansaço de tentar corresponder às expectativas. Pai, Tu conheces cada momento em que nos sentimos inadequados, cada comparação que nos diminui, cada meta impossível que nos frustra. Nesta oração vespertina, colocamos em Tuas mãos nossa necessidade de validação através de conquistas, pedindo que nos libertes da escravidão do desempenho. Que esta oração, antes de dormir, nos lembre que nosso valor não está no que produzimos, mas em quem somos em Ti. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, Tu nos convidas: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que possamos aceitar este convite nesta noite. Que ao terminar o dia com Deus, aprendamos a descansar em Tua graça, sabendo que somos amados não pelo que fazemos, mas simplesmente porque somos Teus filhos. Pai Celestial, trazemos a Ti as preocupações que nem conseguimos nomear. Aquela angústia indefinida que nos aperta o peito, a ansiedade sem causa aparente, o peso inexplicável que carregamos. Senhor, Tu conheces até mesmo aquilo que nós mesmos não compreendemos sobre nossos sentimentos, cada luta interna que não tem nome,
cada batalha invisível que travamos. Nesta oração da noite, colocamos em tuas mãos até mesmo o que não sabemos explicar, confiando que tu entendes nosso coração melhor do que nós mesmos. Que esta oração vespertina alcance as camadas mais profundas da nossa alma, onde nem nossas palavras chegam. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, tu nos asseguras que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo interceda nesta noite por cada necessidade que não conseguimos verbalizar. Senhor, toca as áreas do nosso ser que nem sabemos que existem. Cura as feridas que desconhecemos, liberta-nos das prisões que não percebemos. Que ao entregar suas preocupações a Deus, incluindo aquelas que nem sabemos que temos, experimentemos uma paz que vai além do nosso entendimento e que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.